Salve, salve família vascaína, estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no canal e tá me impressionando o quanto o Fluminense é minúsculo, quanto a diretoria do Fluminense torna o clube cada vez menor com ações completamente descabidas. A gente vai falar bastante aqui neste vídeo. Vamos trazer também desfalques importantes para o Clássico, um retorno também, jogador que volta ao time, a gente vai dar essa balanceada. Vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri falando sobre o Clássico contra o Fluminense, enfim, já estamos completamente focados no jogo deste domingo. Então, ó, hora de você deixar o seu like, quem é novo no canal se inscreve, mantém o sininho ativado que tá chegando informação do Vascão da Gama. Deixe o like, seu vascaíno gostoso. Deixa o like aí, né? Bom, desfalques. O zagueiro Robson Bambu já era um desfalque conhecido, não perdeu as últimas partidas aí, continua em tratamento. E outro que infelizmente está fora do Clássico contra o Fluminense é o atacante Figueiredo, que fazia um bom começo de ano. Eu trago aqui a informação da Arena Vascaína, o perfil Arena Vascaína, um abraço pra galera. Ó, o atacante Figueiredo teve constatado uma lesão na posterior da coxa grau 1. O jogador já iniciou o tratamento e ficará afastado dos gramados por pelo menos 2 semanas. Então, um desfalque importante aí para o técnico Barbieri. Mas temos uma boa notícia, que temos o retorno do volante Rodrigo. Ele que fez um bom jogo, né, na vitória contra o Resende. Jogou ali apenas o primeiro tempo, o De Luca entrou na segunda etapa. E no último jogo o Rodrigo perdeu por conta dos 3 cartões amarelos. Então ficou de fora da vitória contra o Nova Iguaçu. E como eu não gostei muito do De Luca, gostei do Rodrigo, creio eu que o Rodrigo deve voltar para o time titular. Mas quem vai responder isso é você aí de casa. Né? Tendo o Rodrigo de volta, você mantém o De Luca, que jogou o último jogo, ou volta com o Rodrigo para primeiro volante ali, que eu acho que deu muito mais tranquilidade para o Jair. Deixa aí a sua opinião e vamos girando. Vou trazer agora aqui as palavras do técnico Maurício Barbieri, que acredita no grande jogo do Vasco contra o Fluminense, e ele afirma que o Cruz Maltino vai buscar a vitória. Vamos ouvir então o técnico do Vasco da Gama. Olha, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu só vou me permitir discordar um pouquinho de você, porque quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco, dadas todas as mudanças que a gente fez, né, de uma temporada para outra, ainda observando os meninos. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo. A gente tem, além da viagem de vir para cá, alguns dias a menos de recuperação, então acho que isso é um fator que também pode ter um peso. Mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória, que é o nosso desejo. Lembrando, né, Barbieri, buscar a vitória a qualquer custo, porque se não vence esse jogo pode dar uma complicada. A gente tem 3 clássicos pela frente. Vencer o primeiro, para mim, é o cenário ideal. Você vai até com menos peso para os outros clássicos se conseguir essa pontuação. Agora, se empata ou é derrotado, vai aumentar demais a pressão e pode complicar ainda mais essa classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Estadual. Bom, o jogo é neste domingo às 18 horas no Maracanã, transmissão da Band, Band Esportes e Band.com.br. O Vasco vem na 6ª posição, precisa da vitória para encostar ali, porque tem um jogo a menos, então entra no G4, pode até ter uma pontuação ainda melhor. Vou tirar rapidinho da tela aqui a Taça Guanabara para colocar o que eu queria mais falar, que é um absurdo. Vou até tirar aqui as imagens do jogo rapidinho, porque olha aqui, galera, não dá, sinceramente não dá. Aumenta isso aqui. Carga de ingressos causa revolta no Vasco e apimenta clássico contra o Fluminense. Para quem não sabe, nos clássicos cariocas está determinado que no Maracanã o público é meio a meio, porém quem determina a venda de ingressos é o clube mandante. Portanto, é o Fluminense que organizou tudo. Como que vai vender, qual que é o site, valores, tudo por conta do Fluminense. Os vascaínos ontem esgotaram todos os ingressos que tinham à disposição, reclamando muito do site, coisa que até não é exclusividade do Fluminense, porque até o próprio Vasco
tem esse problema. Até aí, beleza. Agora, por que só 50 mil ingressos disponibilizados? Será que é porque a torcida do Fluminense até agora comprou meia dúzia? E a do Vasco já esgotou? Vocês estão com medo de tomar um pau na arquibancada? Que vocês já sabem que vocês sempre tomam. Não dá pra comparar, gente. Vasco com Fluminense, desculpa. Nós estamos, sabe, assim, é outro nível. Mesmo com esses 20 anos de porcaria que a gente viveu, a gente ainda é assim, mas nossa, não dá nem pra comparar. E quando vocês tomam esse tipo de atitude, cara, vocês só confirmam isso, sabe? Libera pra torcida do Vasco entrar, cara, coloca os 70 mil. Lembrando que a capacidade do Maracanã é 78 mil, tá? Convencionou-se que 70 mil é por medida de segurança, pra ficar um estádio mais seguro. Beleza. Agora 50 mil, 20 mil torcedores a menos, é um São Januário inteiro a menos. Que medo é esse, pelo amor de Deus? Sabe? Estão falando, porque o Fluminense tá muito melhor que o Vasco. Beleza, eu até concordo, cara. Vocês estão com um elenco mais bem montado, vocês estão com uma estrutura melhor, nem tanto, né? Não tem estádio, o Vasco tem. O CT de vocês pode estar um pouquinho melhor do que o nosso, e é só. Então, cada vez mais, Fluminense, ó. Vocês estão se apequenando, é uma vergonha. Se eu sou torcedor do Fluminense, eu ficaria com vergonha. Pera aí, nós vamos diminuir a carga do ingresso porque nós estamos com medo dos caras lotar e a gente não vai lotar a nossa parte? Cria vergonha, porra. Lota a parte de vocês. Faz um meio a meio lá. Briga pau a pau com a torcida do Vasco. Briga que eu falo no grito. Desculpa o desabafo, família, mas não dá, viu? O Fluminense é minúsculo, por isso que eu falo, no Rio é Vasco e Flamengo disputando protagonismo. O Vasco ficou fora dos últimos anos por incompetência, mas é Vasco e Flamengo disputando protagonismo. Botafogo como a terceira força e o Fluminense, pra mim, é a quarta força do Rio. É a quarta força do Rio. Ô timinho pequeno, viu? Vou te falar uma coisa. Desculpa aí o desabafo, mas não dá. Eu falei lá no grupo hoje que eu ia descascar aqui. Eu não falo muito palavrão, não gosto de ficar batendo a mão na mesa e tal. Mas é o jeito que eu encontrei aqui de desabafar contra essa pequenez do Fluminense, porque é um absurdo. E pro clássico de domingo, cara, eu vou te falar. Esse temperinho, sabe? Esse cheirinho gostoso. Não é o cheirinho do Al Hilal, não. Esse cheirinho gostoso de clássico, de rivalidade chegando. Isso vai empolgar demais o Vasco, viu? Eu acho que em termos de raça, em termos de disposição, vai ser difícil o Fluminense bater de frente. A parada é que o time deles está mais entrosado, tá jogando junto desde o ano passado, né? Bons jogadores, tem ali Ganso, Arias, o Chapolin Colorado, o André, que joga muito ali no meio campo. Enfim, eu conheço esse time do Fluminense, assisti alguns jogos, e é uma boa equipe. É uma boa equipe, a gente não pode negar isso. Então, vai ter que entrar com essa raça para igualar um pouco essa questão da qualidade, né? Principalmente no banco de reservas. O nosso banco ainda tem um elenco muito curto. Eles têm boas opções no banco de reservas, conseguem mudar o jogo. Então, assim, se não fosse por esses temperinhos, eu até colocaria o Fluminense ligeiramente favorito. Mas com essa temperada que eles estão, nessas cagadas que eles estão fazendo, eu acho que a gente vem de igual para esse jogo e eu tô animado. É aquela história, né? Clássico não tem muito favorito. Analisando as equipes, eu vejo o Fluminense um pouco melhor. Mas nada que vai nos assustar, nada que vai nos deter. Eu tô muito confiante nessa vitória de domingo. Não vamos passar o carro, porque clássico é complicado, mas eu tô acreditando numa vitória. E você? Tá ficando confiante? Vamos que vamos. Bom, família, é isso. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações aqui no canal Mineiro Vascaíno. Porque aqui, meu amigo, é muito Vasco.